Shalom, shalom, povo de Deus. Estamos aqui para mais um devocional nesta manhã, mas talvez você esteja ouvindo à tarde ou à noite. E o nosso devocional está em Isaías 52, indo até o capítulo 66, e assim nós terminamos, o nosso plano de leitura no livro de Isaías, tá bom? O tema do nosso devocional é: mude os seus hábitos antes que seja tarde. Amém? Nosso texto base está em Isaías 65, versículo de número 2, que diz: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Amém, queridos? Se nós pararmos para analisar esse texto, ele aponta para Israel. Mas, na verdade, toda a Bíblia fala de Israel. Todo o Antigo Testamento fala do contexto judaico. Hoje, na Nova Aliança, nós também aplicamos muitas coisas à vida cristã. Isso aqui também é uma aplicação para a nossa vida. Assim como Deus estendeu para muitos que eram rebeldes no Antigo Testamento, hoje Deus também estende todos os dias as mãos para um povo rebelde. Quem é esse povo? Eu e você, não tenha dúvida disso. Que anda por caminhos que não é bom e que segue os seus próprios pensamentos. E aí, você segue ou não segue seus pensamentos? Segue sim. Quase todos nós, quase que 100%, quase, tem os remanescentes. Seguimos os nossos próprios pensamentos. Vou dar um exemplo simples para você pensar. Às vezes, queridos, nós somos convidados, um exemplo aqui, muito simples, mas talvez nos ajude a entender um pouco o que esse versículo quer dizer. Às vezes, você está ocupado na sua casa ou tem um compromisso no domingo, E uma pessoa muito importante, ela te faz um convite para um almoço. Claro que não é sempre, mas essa pessoa te faz um convite para um almoço. Mas você tem um compromisso na sua casa, você tem talvez uma atividade para fazer. Seguindo os seus próprios pensamentos, o que você vai responder para essa pessoa? Você vai dizer assim: olha, eu não vou não, porque eu tenho um compromisso. Eu agradeço o convite, mas eu não vou ir, porque eu tenho meu compromisso. Isso é seguir seus próprios pensamentos. Quando nós seguimos os pensamentos que são do Senhor, o Espírito Santo fala no nosso coração: mas espera aí, essa pessoa ela é uma pessoa importante, ela é uma pessoa que te ajuda, ela é uma pessoa que deve ser dado peso de honra a esta pessoa. Será que essa coisa que eu tenho em casa não dá para me fazer um outro dia, para eu poder honrar este convite? Pegando esse exemplo, é muito parecido na nossa vida. Nós não conseguimos fazer esse exercício desse exemplo que eu estou citando. No geral, quando é para nós obedecermos a Deus, a gente sempre segue os nossos próprios pensamentos. Nós dificilmente refletimos dizendo assim: poxa, mas será que isso aqui agrada a Deus? Será que isso vai ser bom? Será que isso vai glorificar o nome do Senhor? Será que não é melhor eu abrir mão do meu prazer para viver o prazer que Deus tem para mim? Então, no fundo, Deus está estendendo as mãos, e diz o texto, ele estende as mãos, só que, infelizmente, nós somos rebeldes. Por quê? Por que nós somos rebeldes? Porque nós seguimos os nossos próprios pensamentos, ok? Muito bem, mas isso aqui é só uma introdução do que eu quero falar. Eu quero continuar aqui falando com você alguns pontos interessantes. Por que eu coloquei o tema mude seus hábitos antes que seja tarde? Quando nós estamos caminhando lá do capítulo 51 até o capítulo 66 de Isaías, nós vamos ver que para que nós venhamos mudar, Deus quer que façamos um alinhamento entre o que nós falamos e o que nós fazemos. Geralmente nós não conseguimos fazer o que nós pensamos porque nós temos hábitos práticos, e quando eu falo de hábitos, eu estou falando da parte prática, que estão enraizados. E ainda que você tenha um conhecimento teórico sobre algo, existe uma luta para que nós venhamos afinar, alinhar o que fazemos com o que pensamos, porque os hábitos não permitem. Por exemplo, a pessoa sabe que ela não pode tomar refrigerante, por exemplo, tem diabetes, tem problema de sobrepeso. Ela fala: poxa, eu sei que não faz bem, mas vou tomar só hoje, não vai fazer mal, só uma vez. E esse mesmo pensamento ela repete na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Ou seja, ela até sabe na teoria, mas o hábito que está enraizado ruim não permite que ela mude, Então, quando eu penso da forma que Deus quer que pensamos, eu consigo ver: poxa, mas espera, eu tô incoerente. Cara, eu falei isso na segunda-feira, já é domingo, eu tô repetindo isso até chegar no domingo. Ou seja, tem 7 dias que eu tô pensando correto e agindo errado. E nós vamos ver, por exemplo, algumas coisas aqui que podem ser bobas para algumas pessoas. Acho que algumas coisas que eu vou falar aqui, alguns não vão concordar, mas eu não tô preocupado com isso, porque eu tô preocupado com o que a palavra de Deus fala. Eu vou dar contas a Deus, daquilo que eu creio, daquilo que eu vejo. Vamos prestar conta de forma individual. Eu
eu tenho uma grande paz no que eu vou falar para você. Até nas coisas mínimas, nós não atentamos. Por exemplo, às vezes para nós é muito mais fácil se esconder através de ritos e hábitos ritualísticos da fé do que realmente mudar. Por exemplo, se nós jejuamos, como diz lá o texto, eu acho que está aqui, deixa eu ver se eu localizo aqui. Está entre aqui o 51 ao 65, ele fala sobre o jejum. É do jejum que agrada o Senhor, né? E é o jejum que realmente... É o 58, capítulo 58. É o jejum que não só você pratica o jejum, mas é o jejum que me faz refletir da seguinte forma, como eu falei ainda há pouco. Poxa, eu estou jejuando, mas poxa, sou bruto, sou ignorante, sou mentiroso, sou orgulhoso, sou prepotente, sou leviano, sou cheio de vícios, sou cheio de amarras, eu não consigo julgar a mim mesmo. Então, se eu não faço esse exercício e continuo nos meus erros, ainda que faça jejum, por exemplo, e aqui o texto não está desaconselhando fazer o jejum, ele está aconselhando que faça o jejum, mas que esse jejum realmente mude os meus hábitos, né? Então Deus começa a criticar essa incoerência do ser humano, que lá no Novo Testamento ela ainda vai ser ainda mais massificada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um outro ponto também aqui, queridos, que é interessante observarmos, que é sobre o sábado. E o que eu quero falar sobre o sábado? É o princípio shabático ou sabático. Não necessariamente o sábado em si, pode ser também um sábado, mas o seguinte princípio, não é possível Deus me dar 7 dias e eu não tirar um dia para servi-lo. E não é só tirar um dia para servi-lo, mas nesse dia eu me entregar, eu me voltar, sabe? Buscar Ele de todo o meu coração. E pasme, tem muitos que vivem essa vida. Eles nem não têm preocupação de vir no culto, não têm preocupação de se entregar durante um culto, por exemplo. Já é uma luta vir. Quando vem, não se entrega. Então, até nessas questões, Deus ele está condenando o comportamento do seu povo com relação ao princípio do sábado, que é a pessoa viver a sua vida de forma dissoluta, de forma sem temor a Deus e não se entregar, por exemplo, não desenvolver uma vida que de fato agrada o Senhor. Isso que eu falei está no capítulo 58 a partir do versículo 13. Olha que coisa interessante que ele fala: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses. O que o cara faz? Por exemplo, ele tem um domingo para ir para a igreja. O que ele faz? Ele vai pro banho, vai curtir. Se der tempo, ele vai. Se não der, não deu, tá tudo bem. Na outra semana eu vou. Querido, não tá nem aí para Deus. E isso é condenável diante de Deus. Porque pense o seguinte, se Deus não der um dia na semana para nós celebrarmos a Ele, o ser humano não vai buscar a Deus, querido. Não vai buscar porque ele vai estar ocupado com as coisas dele. Então Deus sabe que ele falou assim, eu vou colocar no mínimo um dia na semana. Então quer dizer, apóstolo, que é só um dia? Não, abençoado. Não é só um dia, é todo dia para servir a Deus. Mas, se você trabalha toda semana, você consegue ter um tempo de qualidade com Deus durante a semana? Muito pouco. Deve ter um dia, nós temos que ter um tempo de qualidade. Mas, quando você tirar um dia, você vai ter sim um dia de qualidade para o Senhor, porque você vai se desligar dos seus afazeres para se voltar para Deus. Aí você vai ter um tempo com mais qualidade espiritual com o Senhor. Mas se Deus não coloca, o ser humano nunca ia se voltar para Deus. Essa aqui é a verdade, né? E aí tem um outro ponto, também aqui já caminhando para o capítulo 66, que é sobre as pessoas que comem carne de porco e comem ratos. Apóstolo, eu não como rato, como porco. Para a Bíblia é a mesma coisa. Se você come porco e rato, não tem problema nenhum. Então você não deveria estranhar, por exemplo, uma pessoa comendo um espetinho de rato, por exemplo. Porque para a Bíblia, porco e rato é a mesma coisa. São animais imundos, são chamados de animais imundos, né? Mas o porco é criado comendo ração. Tem rato que come ração, mas é abominação do mesmo jeito, para Deus, né? Apóstolo, mas aí o Novo Testamento liberou? Não liberou. Provo para você na Bíblia, no Novo Testamento, que não há. Jesus não comeu porco. Os apóstolos não comeram porco, né? Então, se eu sigo Jesus, eu tenho que seguir a dieta que Jesus também ensinou. Apóstolo, então quer dizer que vai para o inferno quem come carne de porco? Olha, eu acho que não, mas o que acontece? Nós perdemos a oportunidade de separar o santo do profano, do puro e do não puro. Porque veja, se eu não consigo na hora de comer entender o que Deus diz que é impuro para me comer e eu como,
que vai acontecer? Então, quando você vê a verdade e a mentira, você não vai ter discernimento do que é verdade e o que é mentira. Então, são formas que Deus nos dá, queridos, para nós termos discernimento. Ah, mas eu gosto de carne de porco. Meu querido, eu não sei se o motivo exato porque Deus deu, mas eu tenho certeza que Ele deu por algum motivo. E até acredito que é para exercer a nossa percepção de julgar as coisas entre o que é o certo e o que é o errado. Ah, apóstolo, mas eu gosto, eu vou continuar comendo. Continue comendo, é você, sua consciência e Deus. Eu acredito que você perde a oportunidade de aprender mais sobre a espiritualidade, porque quando você controla a boca, você sabe controlar a boca, você controla tudo. Se você não sabe resistir uma carne de porco, um rato, uma tartaruga, você não consegue resistir por exemplo, outros animais que não são ideais para o consumo humano. Você não consegue resistir. Eu lhe pergunto, como é que você vai resistir aos demônios? Difícil, né? Não, mas eu oro. Ah, tá bom. Então, eu vou fingir que eu acredito. Bom, tranquilo, não tem problema. Se você acha que você é uma pessoa super espiritual, que isso não influencia, beleza. Mas não me convence. Mas eu vou respeitar. Então, queridos, as coisas no natural, elas estão muito ligadas muito ao espiritual. Não tem como você não conseguir resistir no natural e achar que consegue viver uma vida espiritual plena. Não consegue. A nossa luta, mas o que eu tô falando, essa resistência, está exatamente, isso que eu tô falando vai me ajudar em outros aspectos da minha vida. Resistir, por exemplo, como eu falei, não pode tomar refrigerante, mas vai lá e toma. A pessoa sabe que não pode ver pornografia, o cara tem que fugir de fotos pornográficas, fotos excitadoras, fotos que incentivam. Então, tá vendo? Poxa, se você consegue resistir a uma alimentação, você vai ter forças para lutar contra outros pecados, quem entendeu? Então, eu vejo dessa forma, eu ensino dessa forma, eu vivo dessa forma, nessa pegada, nesse entendimento, e quem tem andado por esse entendimento, eu tenho certeza que vai ter uma vida melhor. Eu não tenho dúvida disso. Porque você começa a perceber que do capítulo 51 até o 63, existem hábitos que estão enraizados que o povo não muda, como nós lemos no início do versículo, no capítulo 65, verso 2, que ele fala assim, vocês seguem os seus próprios pensamentos. Ou seja, a gente não consegue pensar da forma que Deus quer que pensamos, né? Nós não conseguimos pensar da forma que Deus quer que pensamos. Nós acabamos sempre pensando da nossa forma. Lembra que eu falei pra você? A pessoa, não, mas o que tem a ver com mecânica? Não tem nada a ver, não é pecado. Ou seja, a pessoa tá pensando da forma dela. Ela não quer pensar da forma que Deus quer. E eu não tô falando aqui de judaísmo e de adventismo, não tô nem pensando nisso. Eu tô pensando naquilo que eu tô lendo, meu Deus do céu. Eu tô lendo. E eu começo a pensar assim, peraí, mas o que Deus quer falar com isso, gente? Isso aqui não tá à toa aqui, que tem algum princípio que Deus quer trazer. E eu tô tentando humildemente trazer pra você nesse áudio, né? Bom, então já pra finalizar aqui, tem outras coisas, né? Deus vai falar que Ele é o Senhor do seu povo. Ele vai dizer que eles, por exemplo, que esses que obedecem, que são tementes, eles vão viver o melhor. Tem promessa não só pra essa terra, tem promessas pra eternidade, entendeu? Tem promessas pra eternidade, tem promessa pros seus filhos. Deus salva aqueles que são fiéis. E aí eu finalizo essa palavra nesse versículo aqui, que eu creio que Deus está no controle dessa palavra. Olha só que coisa tremenda. Olha que coisa maravilhosa. Uma das coisas que eu vejo também, queridos, que as pessoas têm dificuldade de mudar os seus hábitos, de não obedecer a Deus, é porque as coisas de Deus, em muitos momentos, ela não é automática. Ela está envolvida em processos. Por quê? Porque Deus, Ele não quer simplesmente responder às nossas orações. Só vou responde aí, que nem aquele filme lá do Todo-Poderoso, que o cara lá, o ator que fazia o Todo-Poderoso, ele respondeu a todas as orações com um sim. Quando ele deu sim para todas as orações, o mundo virou um caos. Então Deus não quer simplesmente responder as orações com um sim. Ele quer, acima de tudo, desenvolver um relacionamento com cada um de nós, para mostrar que os planos dele, ainda que venha um não, é muito melhor para cada um de nós. Sabemos também que ele responde muitas vezes seu sim, às vezes debaixo da sua misericórdia. Às vezes Deus responde até um sim, queridos. Vou falar uma coisa forte para você. Ele responde às vezes o sim, mas ele não queria responder o sim, mas ele permite aquilo vir como um sim na nossa vida, e a gente vai colher às vezes uma coisa ruim, para mostrar, poxa, isso aqui foi porque é aquela situação. Deus quis mostrar para mim que esse sim, na verdade, era o que eu queria e não o que ele queria. Eu acredito que muitas vezes Deus faz isso com a gente, para nos ensinar e nos mostrar que muitas vezes o não dele é o sim dele.
para nós. E aí um ponto também que eu estou entrando aqui nessa palavra para finalizar é o seguinte: sabe por que também nós temos dificuldades, queridos, de atender, né, assim, os mandamentos, de obedecer? Porque às vezes lá no fundo bate aquela dúvida, né? Mas nada a ver isso. Pra que eu vou deixar de fazer isso? Por que eu vou abrir mão disso? Por que eu vou lutar contra mim mesmo? O que eu tenho para fazer me dá prazer, é muito melhor, e tal. É nesse processo, e tem aqueles que também pensam, né? Poxa, tá difícil, mas eu vou obedecer a Deus. E Deus, ele vai mostrar com o tempo que vale a pena obedecer a Ele. E quando eu começo a entrar nessa dimensão de que a obediência, o temor, eu me voltar para Ele é importante e que vai me trazer benefícios, eu não quero mais sair desse caminho. Por exemplo, quem já teve... eu orei quase 15 anos pelo meu pai. 14 anos, quando eu me converti, eu orei muito pelo meu pai. Chegou um momento que eu parei de orar, porque eu falei, não, acho que Deus já selou o destino dele, eu acho que ele não vai ser salvo. Deus depois falou assim: quem mandou tu parar de orar? É tu que salva, é? Não é você que salva, sou eu. Então volte a orar e interceder que eu estou trabalhando. Então, suportar o processo, que é o nosso grande desafio. Mas eu digo para você, com disciplina, ressignificando a sua fé, lendo a palavra de Deus para gerar fé no seu coração, porque ele fala assim uma coisa tremenda, ó, no 66, versículo 2, ó. Porque a minha mão fez todas as coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e o que teme, o que treme da minha palavra. O que treme diante da minha palavra. O que treme diante da palavra de Deus é aquele que fala assim: ainda não aconteceu, mas ainda que eu não esteja vendo, eu vou continuar me santificando, me separando e acreditando, porque Ele é fiel. Então você acredita e toma posse da fidelidade de Deus. E aí, queridos, tudo vai dar certo. Se você chegou até o final desse áudio, diga bem assim aí no final, assim: eu acredito nas promessas de Deus. E você fiel em todo o processo. Que Deus te abençoe.